Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do R3K. Assunto hoje que interessa muito as mulheres, mas eu diria que aos homens também, e vocês vão entender por quê. Nós vamos falar de uma doença exclusivamente feminina, até onde eu sei, que é a endometriose. É uma doença que afeta mais ou menos 10% das mulheres no mundo inteiro, lógico, em diferentes graus. O Brasil não é diferente. É uma doença inflamatória, é uma doença crônica, ou seja, não é algo que aparece e vai embora, é algo que realmente você vai ter que conviver com isso, e nós vamos aprender a falar sobre isso, e que tem um interesse muito grande nas mulheres, porque está muito relacionada à dor e à cólica. E hoje nós vamos querer fazer uma revisão do assunto, né, Renato? E para isso a gente traz um convidado para lá de especial, Opa. Um especialista na área, o Marcos Cherniakowski, que eu não é que eu acertei o nome. Tudo bem. O Marcos é chefe do setor de videolaparoscopia, videoendoscopia e endometriose da Faculdade de Medicina do ABC. E é um pesquisador, Uma referência. referência em endometriose no nosso país. Então seja muito bem-vindo, Marcos, estou muito feliz de estar aqui com você nesse mês, né? Que não é à toa que é um mês especial, que eu já aproveito que você faça aí e fale sobre o Março Amarelo, o mês da endometriose. Bom, primeiro, assim, agradecer demais o convite. Para mim é uma honra, um privilégio estar aqui com dois ícones, né? Você sabe que assim, a gente se espelha em determinados profissionais dentro da nossa carreira. E eu quero que vocês saibam, Rosane e Renato, que para mim vocês são grandes referências naquilo que fazem. Então, para mim é um privilégio muito grande estar aqui diante de vocês. Imagina, ser entrevistado por vocês. Então, me sinto um privilegiado. Principalmente para falar dessa doença, né? Você falou de 10% das mulheres no mundo inteiro. E na idade fértil. Para dar um número certo para as pessoas, em torno de 200 milhões de mulheres no mundo inteiro. Nossa. Cerca de 8 milhões de mulheres aqui no Brasil. E isso é um número subestimado, né? E não é à toa que, claro que a endometriose já era para ser considerada um problema de saúde pública. Ainda não é, infelizmente, tanto pelos governos federais, estaduais, municipais, mas que eu acho que vocês têm grande participação nisso, que é já trazer essa informação de endometriose para o público, principalmente médico, que também é um público que desconhece ainda a endometriose. Então, mais uma vez, agradeço o convite. Eu vou começar do começo, né, Rosana? Vamos começar do beabá? Explica para a nossa audiência aqui, Marcos, o que é endometriose? É um tecido do endométrio, do útero, que vai em outro lugar? É simplesmente isso ou não? Explica um pouco mais e aprofunda mais esse conceito, Renato, atualmente. Então, é incrível essa pergunta pelo seguinte: a paciente vem para você e fala assim, eu tô com endometriose. Ela já chega? Ela chega e fala assim, eu tô com endometriose. Aí outra paciente fala, eu tô com endometriose. E já passaram por muitos médicos. É contagioso? Não é contagioso. Mas aí quando você pergunta para ela, olha, você falou que você tem endometriose, me explica o que é endometriose. Acreditem, menos de 50% das pessoas que falam que têm endometriose sabem e explicam exatamente o que vem a ser endometriose. Ótimo. Então vamos lá. Endometriose nada mais é do que a saída do tecido endometrial, aquele tecido menstrual que sai todo mês naquela mulher. Da parte interior do útero. Para fora do útero. Então, vamos lá. Claro que é absolutamente normal sair via vaginal. Mas por ela ter tubas abertas, e isso acontece com 100% das mulheres no mundo inteiro, acontece isso. A mulher menstrua, mas existe a saída deste tecido também, desse material, para dentro da cavidade abdominal, pélvica, principalmente, até pela gravidade. Então, a endometriose é a saída desse tecido para fora do útero, certo? Claro que, como eu falei, é normal. 90% dessas mulheres, esse material é absorvido quase que imediatamente. Não existe o implante. Elas precisam ter. Não vão ter, pode ter sintoma menstrual, normal, mas esse tecido não vai se implantar. Estes 10% que você comentou, esse tecido vai se implantar em alguns locais, principalmente embaixo do útero, do lado do ovário, no intestino, no apêndice,
Ou seja, claro que tecido que é dentro do útero foi feito para ficar dentro do útero. Se ele vai para fora, ele causa uma reação inflamatória. E essa reação inflamatória pode ser muito pequena, como pode ser uma senhora reação inflamatória. E é claro que isso é que vai dar os sintomas dessa mulher, que a gente deve conversar um pouco sobre isso. Perfeito, mais didático impossível. E por que você no começo fala, eu entendi aí que tem uma doença meio negligenciada, vamos dizer assim, do ponto de vista de saúde pública. Isso é dificuldade de fazer diagnóstico, é dificuldade da formação do próprio colega médico, é falar pouco da doença. Por que você acha, qual é a dificuldade no sentido, talvez, de confirmar esse diagnóstico? Muito bem, então olha só, nós estamos diante de uma doença que é extremamente complexa. Antes a gente achava que a endometriose era uma coisa extremamente pélvica. Não é. Nós estamos lidando com uma doença com uma repercussão sistêmica, inclusive mexendo do ponto de vista psicossocial dessa mulher. Claro. Mas, algumas características da endometriose. Primeiro, nós estamos diante de uma doença que não tem um marcador tumoral, não tem um exame laboratorial que nos dê que essa mulher tem endometriose. Antes achávamos que o CA-125 era um marcador. Hoje a gente já sabe que ele é muito pouco sensível, muito pouco específico. Então estamos ainda à procura disso. Segundo, os sintomas específicos da endometriose não são da endometriose. Outras doenças também causam isso. Mioma causa cólicas muito fortes, inchaços abdominais, dor para ter relação, dor pélvica crônica, adenomiose também, que seria uma endometriose interna, né? Porque se eu falei que esse tecido sai para fora do útero, quando ele infiltra o músculo do útero, é uma doença que a gente chama de adenomiose, que vai muito próximo também da endometriose, né? Terceira situação, muito pouco falado ainda, muito pouco entendida ainda, principalmente por colegas nossos de outras especialidades. Não, e vamos combinar que mulher ter cólica no período menstrual é quase um pleonasmo. Então, com isso, eu acho que talvez a intensidade desse sintoma talvez não seja, às vezes, valorizado. Mas isso é algo, Rosana, que a gente precisa e bate nessa tecla. Combater, A né? mulher normaliza sintomas que não são normais. Ponto. Nenhuma dor é normal. E é impressionante, você pergunta para a mulher, ela chega, eu falo, você tem cólica menstrual? Ela fala, tenho, mas normal. Aí eu falo, de 0 a 10. De 0 a 10 ela fala, 5, 6. Eu falo, 5, 6? 5, 6, o homem está na UTI, né? Nesse nível de dor. É. Então a mulher normaliza essa situação. Você tem inchaço? Ah, tenho, mas é normal. E ela escuta do médico, do nosso colega ginecologista. E ela aceita isso. E ela fica com medo de falar sobre isso com a família, porque a mãe dela já passou e a avó já passou que ter cólica é normal, né? Que ter dor é normal. Então ela acaba guardando muito essa situação para ela. Você imagina, nós estamos diante de uma doença que tem muito absenteísmo, muito presenteísmo, que a gente fala. O que significa isso? Falta o trabalho, falta a faculdade, falta a escola. E produção muito pouca dessa mulher que sofre com cólica. E ela precisa produzir. E o empregador, como é que vai entender que ela está faltando por endometriose? Também entende como algo que... vai faltar uma por cólica frescura, mesmo. ela está, imagina, ela está usando para alguma outra situação. Então, olha só, não temos marcadores. Os sintomas não são específicos da endometriose. Uma doença ainda muito pouco falada. E com um diagnóstico extremamente tardio. Isso não é algo aqui do Brasil, isso é mundial. A média entre uma mulher começar a sentir os primeiros sintomas, até ela realmente encontrar um médico que vai dar atenção e vai pensar na endometriose, média mundial entre 7 e 10 anos. Nossa. E isso acontece, vocês podem perceber em cima de alguma pessoa da mídia, né? A Anitta ou a Manuela, que falou que tinha endometriose, uma história de 9 anos, 8 anos. Então não é negligenciada. A própria paciente vai achando que isso é normal, vai aceitando, o médico não dá muito valor,
E os exames de imagem ajudam no diagnóstico mais precoce? Sim, hoje em dia, muito. Feito por... O padrão ouro, né? Hoje seria até o padrão ouro. A gente sempre fala, Renato, que o padrão ouro seria a laparoscopia, a visão da lesão, a retirada da lesão. Mas muitas mulheres hoje, a gente acompanha clinicamente. Eu sou de uma época, eu me formei em 90. Como é que era tratado a endometriose naquela época, quando eu fiz a minha especialidade? Aliás, a endometriose não é especialidade de videoendoscopia. Não existe especialista em endometriose porque não tem título, mas hoje é uma doença muito específica que realmente tem que ser por pessoas que vivenciam a endometriose, até do ponto de vista cirúrgico. Mas como é que era tratado na minha época? 1993, 94. Obrigatoriamente a mulher era operada 2 vezes, porque ela operava uma vez, tratava 6 meses e tinha um second look, uma segunda visão. Todas, 100%. Fazia a primeira cirurgia, já deixava marcada a segunda. Como no exame de urina, que a gente pede, trata e repete o exame para ver que negativou. Claro que nós não tínhamos exames de imagem como nós temos hoje. Então, Rosana, te respondendo, uma boa conversa. Não é aquela consulta de 5 minutos. A mulher precisa se sentir abraçada. Ela já passou por 3, 4, 5 médicos. Então, ela precisa entender que você está realmente preocupado com a causa dela e que você entende da causa dela. Um exame físico importantíssimo, exame de toque. Ah, Marcos, mas isso é redundância. Não é. Não é. Quando a mulher vem no seu consultório ou lá no ambulatório e que já passou por 3, 4, 5 colegas e você fala, vamos examinar, ela fala, como assim examinar, doutor? Eu não vim preparar, ninguém me examinou. Então, assim, a mulher com uma queixa de qualidade de vida alterada, com dor pélvica, e ela nunca foi examinada especificamente para isso. Então, um exame físico importantíssimo, né, onde a gente consegue realmente saber dessa reação inflamatória, mobilidade do útero, se tem alguma massa anexial ou não, se tem algum nódulo no fundo de saco, e aí os exames de imagem, que hoje basicamente é ou uma ressonância magnética com preparo intestinal ou um ultrassom endovaginal com preparo intestinal, feito por colegas que entendem dessa doença, não aleatoriamente. Então, a qualidade do exame também é importante. Eu sempre falo que a gente tem que ter nome e sobrenome da pessoa que vai fazer isso. Quando nós temos esse esqueleto, nós estamos diante de praticamente 100% de chance de ser endometriose. E aí a gente vai saber qual o caminho que ela vai, o que é melhor, porque os casos realmente têm que ser individualizados. Você falou que virtualmente 100% das mulheres têm escape dessas células, desse tecido uterino para fora, e 10% vão ter implante e vão desenvolver. Quais são os fatores de risco? Quem está nos escutando aqui? Será que eu tenho mais risco do que minha irmã ou do que a minha família? É histórico familiar, fumante, ser obesa, ter outros problemas? História familiar, genética. Isso. O que a gente pode dizer para alguém que eu tenho mais risco? Ou é absolutamente mais jovem, adolescente, mulher mais madura? Excelente pergunta. Vamos primeiro para a causa. Poxa, a endometriose tem uma causa específica? Eu brinco falando o seguinte, que quem descobrir exatamente a causa da endometriose ganha o Prêmio Nobel de Medicina daquele ano. Mas nitidamente ligado a uma parte genética, nitidamente. Né? Por quê? Porque existe uma causa, um fator hereditário. Então, filhas de mães que já tiveram endometriose tem um risco, têm de 3 a 6 vezes mais chance de terem endometriose, irmãs também. Então, existe um fator hereditário, genético nisso tudo. Perfeito. Qual fator genético a gente não sabe. E um fator imunológico extremamente importante, né? Tanto do ponto de vista humoral como celular, com toda uma reação inflamatória, um desequilíbrio local, tá? Não é um desequilíbrio sistêmico. Porque às vezes a paciente chega e fala, doutor, mas eu tenho baixa de imunidade? Não, é uma baixa de imunidade local. Hoje se estuda muito algumas situações, algumas células, alguma parte, principalmente microRNAs, por exemplo, que estariam alterados para que aquela paciente estivesse dentro dos 10%. Mas fatores de risco principais, aqueles envolvidos muito com o ciclo menstrual, muito. Então começa a valer uma regra para essa mulher. Quanto menos ela menstruar, melhor. Quanto mais ela menstruar, pior.
E isso não é só para endometriose, né? Isso é para qualquer situação que a incomode em relação ao ciclo menstrual dela. Porque, olha que interessante, também quando você pergunta para uma mulher por que ela menstrua, já tentou perguntar isso, Rosana? Para uma paciente, para uma mulher? Olha, 50% aí vai te responder um motivo pelo qual menstrua. E a mulher menstrua por um único motivo. Não tem nem dois motivos. Ela menstrua porque ela não engravidou. Ponto. Então, o que é fisiológico? Engravidar. Não é menstruar. Então, você tem que tirar essa situação, porque vem com ela já, desde que ela era pequena, de que a menstruação é sadia, de que ela vira mocinha, e de que a menstruação é muito boa. Não, não precisa menstruar. Ninguém que sofra com ciclo menstrual precisa menstruar. Mas vamos lá. Pessoas que sangram mais, que têm ciclos menstruais mais duradouros e que começaram a menstruar mais precocemente, têm mais propensão à endometriose. Perfeito. A obesidade que você falou, poxa, obesidade é inflamatória. Então, qualquer situação que traga algo como baixa de imunidade, processo inflamatório, de alguma maneira, essa pessoa é mais propensa. Depressão, a imunidade baixa, é propensa a aparecimento de doenças imunossupressivas e a endometriose é uma delas. Né? Então, assim, a gente tem muito esses fatores de risco. Né? E a idade, só para completar, adolescente, mulheres mais maduras, onde se faz o diagnóstico mais frequente? Período da menacme, então, desde a sua primeira menstruação até a última menstruação, até a menopausa, que a gente considera, esse período a gente chama de menacme, é um período de maior propensão para endometriose. Não significa que na pós-menopausa não possa ter, que é um assunto extremamente importante, como também muito raro acontecer antes da menarca, dessa primeira menstruação. E hoje o público que a gente dá muito valor é adolescente. Não tem muito essa história de que ela é adolescente, ela não tem, ela sofre e é assim mesmo. Por quê? Porque se eu tenho uma média de diagnóstico de 7 a 10 anos e eu quero melhorar esse diagnóstico, eu tenho que atuar nessas pacientes adolescentes. Logo do início. E um dado, 50% a 75% das adolescentes têm queixa de cólicas menstruais, até importantes. Sim. E, Renato, endometrioses acontecem de forma severa nas adolescentes. Então, a gente também não pode irrelevar o fato dessa adolescente estar te falando. Você tem que pesquisar. Se ela nunca teve relação, você tem exames para se pedir, você tem um toque retal para fazer. Então, você, assim, tem que acender a luzinha do lado e pensar no diagnóstico. Como que eu posso ajudar esta adolescente. Marcos, bom, primeiro uma aula aí falando uma série de informações importantes. E se a gente entende que a doença é uma doença inflamatória e que o gatilho pode ser alguma coisa, seja às vezes emocional, imagina que a tensão emocional, o trabalho, é capaz de quem tem endometriose ter um pouco mais de clínica. Mas minha pergunta é mais ligada à nutrição. Se fala muito no sentido de você ter que fazer dietas menos inflamatórias, anti-inflamatórias, para melhorar de fato e ter mais conforto. Isso de fato, fala um pouco dessa parte, se isso de fato ajuda do ponto de vista clínico, a ponto que a gente ouve até alguém falar, não precisei nem fazer cirurgia porque eu mudei meu estilo de vida, atividade física, dieta, etc. Fantástico, Rosana. Vou aproveitar até esse teu gancho para falar o seguinte. Eu também costumo falar o seguinte, o Marcos sozinho não trata mais a endometriose. A endometriose é uma doença multifatorial e multidisciplinar também, multi-especialidade. Então, o correto seria que todas as mulheres com endometriose passassem com uma nutricionista, passassem com uma fisioterapeuta, passassem muitas vezes com uma psicóloga, e cabe ao médico que está atendendo perceber isso. A dieta anti-inflamatória ela faz parte de um tratamento clínico, não em relação a retirar a doença. Não, eu sempre falo o seguinte, uma pessoa ela não vai operar porque ela tem endometriose. Uma pessoa não opera porque ela tem mioma, né? Ela opera porque ela tem repercussão da endometriose.
esse é o primeiro. Eu acho que isso é um dado extremamente importante. Porque, de repente, tem um diagnóstico de endometriose, claro, vai lá um doutor Google, tudo, e acha que é cirúrgico, e olha, eu estou com uma doença que não tem cura e só tem controle. Mas corrimento vaginal é cura ou é controle? Nódulo na mama é cura ou é controle? Nunca mais vai aparecer se eu tirar? Então, a gente tenta fazer essa analogia com a paciente para que ela não se sinta com uma doença que não tem cura. Não tem problema, ela tem controle. Ele tem controle. Então, quando nós vamos em cima de um diagnóstico clínico, que acredito que a gente vai falar também como seria isso, faz parte do tratamento clínico a mudança de vida dessa mulher, né? No aspecto psicológico, no aspecto alimentar, porque isso impacta mesmo. Impacta do ponto de vista de sintomas, não do ponto de vista de retirada de qualidade de vida. E isso é muito importante, porque ela acha que ela melhorou, então ela está tranquila da doença. E tem casos graves de endometriose e que tudo bem, a pessoa faz uma dieta anti-inflamatória, tirando alimentos inflamatórios, evitando carne vermelha, mais peixe, perfeito. E ela fala, eu tô bem, eu tô curada. Não está curada. A endometriose dela está lá e vamos lá, é uma endometriose progressiva, né? Então, assim, a dieta e o acompanhamento com uma nutricionista é extremamente importante. É conceitual isso. Tem que ser conceitual para ela, né? E assim, tem ajuda para ela. Não é que... porque muitas vezes a mulher se vitimiza muito em relação a isso. Então, eu acho que o correto é a gente passar a informação e colocar para ela que ela participe desse tratamento dela. Lógico. Atividade física é extremamente importante. Nosso melhor anti-inflamatório é a endorfina, vocês sabem disso. Então, ela precisa colocar a atividade como prescrição. Eu falo, ó, é como se eu estivesse te dando uma receita de, olha, atividade física 3 vezes ou 4 vezes, ou quantas você puder. Ah, mas eu não gosto. Começa devagar, começa andando, começa só abaixando, levantando. Então você coloca também funções a essa mulher para que ela participe do tratamento dela também. Vamos falar um pouquinho da vida reprodutiva, né? Sobre engravidar ou não engravidar. É mais difícil engravidar? A gravidez piora uma endometriose? A gravidez melhora uma endometriose? Como é que funciona uma gestação para quem tem endometriose? Vamos começar pelo final. Então, se eu tenho uma paciente gestante e ela tem endometriose, se isso é um fator de risco para ela. É isso. Alguns trabalhos mostrando alguns desfechos diferentes para paciente com endometriose, mas o que eu posso assegurar é pré-natal normal. Vida que segue, ela engravidou. Entre aspas, a gente achava que a gravidez melhorava a endometriose. Era o conceito que eu tinha. Por muito tempo, mas por quê? Porque ela é regrada em progesterona, que é o hormônio antagonista do estrógeno, porque a endometriose é estrógeno dependente, né? Então, a gente achava que melhora. Hoje a gente sabe que a gravidez mantém. Ela não piora, mas a endometriose que está lá, vai ficar lá. E depois que acabar a gravidez, a amamentação e tudo, acompanhamento da doença. Então, você não coloca um pânico de modo algum nessa mulher para ela estar grávida. E cá para nós que vivemos no meio de maternidade, hoje a gente já faz um pré-natal diferenciado com todas essas doenças que tem. Chikungunya, Covid. Então a gente acompanha essa mulher muito de perto. Então não coloco para ela que o pré-natal dela é de alto risco por isso. Mas assim, te respondendo em relação à fertilidade ou infertilidade. Isso. Nós temos um dado que é o seguinte, 30% a 50% das mulheres com endometriose têm uma história de dificuldade de se engravidar, de infertilidade. Então, olha só como isso é importante. Ela vai lá e ela pega esse dado de uma maneira... Aí ela já acha... Que não vai engravidar. Que não vai engravidar. Então, já de começo, eu já te falo que 50, 70 vai. Porque se 30, 50 não, 70 a 50 vai engravidar tendo endometriose. E isso é importante, gente, para quem recebe a paciente. Ela vem com a minha pessoa ou em qualquer outro serviço e fala, a minha qualidade de vida está alterada e em momento nenhum ela tentou engravidar, não é o caso dela. Ela não tem fertilidade. Esses 30, 50 não entram para essa posse. Quem é que me fala que ela não engravidaria daquela maneira? Sim.
Então precisa ter história. É aquela paciente que vem a nós e, olha, poxa, doutor, eu estou tentando engravidar já há 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos. E aí ela pode ter só uma história de infertilidade, sem qualidade de vida alterada, e ela pode ter qualidade de vida alterada e uma história de infertilidade. E às vezes vai são pacientes descobrir, diferentes. e vai descobrir endometriose na dificuldade de engravidar. Eu vou pesquisar endometriose para essa paciente. É minha obrigação. Sim, Faz Né? parte mas da às vezes investigação. acontece isso. De você fazer o diagnóstico de uma endometriose, que a queixa única dela, que ela então não percebia, É infertilidade. era infertilidade. Sim, e ninguém falou. Pesquisou. E outra, pediu um ultrassom normal. O ultrassom normal não vai ver endometriose. Ou o colega realmente relevou essa situação. Então, assim, hoje em dia, com o nosso dia a dia, com o estresse que a gente tem, século XXI, vira uma paciente rígida, normal, jovem, e que tem uma dificuldade, claro, você vai pesquisar, e é toda pesquisa Claro. do casal, vai afastar. Mas a endometriose precisa afastar, mesmo que ela não tenha queixa. Porque, vamos lá, 15 a 30% dessas mulheres são assintomáticas. Então, olha só, nós não estamos aqui para tratar exame, estamos aqui para tratar a paciente, né? Então, eu já vi casos, é impressionante, né? Às vezes a gente pega o ultrassom com preparo intestinal extremamente modificado, eu até falo, nossa, tem um mapa-mundi de alteração naquele ultrassom. Você pergunta para ela o que você sente, ela fala nada, não sinto nada. Como também, você pode pegar aquela com endometriose pontual, aquela endometriose embaixo do útero, lá na região do útero pontual, em que ela já fez uso de tudo e nada melhorou. Então, eu não estou aqui para falar para aquela que ela está sentindo demais, Claro. e nem para essa Claro. que ela está sentindo de menos. A gente precisa individualizar o caso e passar realmente assim, a situação, e ela escolhe junto, né? Lógico. Claro que a gente fala, explica, e a gente fala as opções que a gente tem, né? Vamos O que seria um compartilhar. tratamento clínico? O que seria um tratamento cirúrgico? Por que o tratamento cirúrgico beneficiaria? Por que o clínico e o que usar? Discutir aí. isso com a paciente. Falando em tratamento, que eu acho que é Boa. importante, porque a gente agora já entendeu, né, os gatilhos, entendeu do ponto de vista clínico, acho que ficou claro, né, da sintomatologia, dor na relação, o sangramento, menstruação abundante, ou às vezes quando você tem focos de endometriose no intestino, você pode ter até sangramento, porque você está menstruado, você vai sangrar nesses focos, então por isso que explica tanta dor. Partindo agora em termos de tratamento, né? As pessoas me perguntam, doutora, então eu tenho diagnóstico, isso significa igual a uma videoendoscopia, algum tratamento cirúrgico, ou eu tento primeiro fazer toda a mudança que a gente falou, nutricional, estilo de vida, sei lá, hormônio, e depois eu indico uma cirurgia. Tem alguma forma da gente poder orientar essa paciente? Depende do grau? Como é que você responderia? Com certeza, Rosana, com certeza. Eu acho assim, em cima daquele esqueleto, anamnese, um bom exame físico, exames radiológicos, estou diante do quadro dessa mulher, e aí, claro que eu tenho as opções, um tratamento clínico ou um tratamento cirúrgico. A gente sempre tenta dar hoje opção para o tratamento clínico, né? Vamos falar primeiro o que seriam as indicações cirúrgicas que nós temos. Sempre falo, 4 boas situações hoje em dia. Claro que tem outras pontuais, mas basicamente 4. Falha do tratamento clínico. Então, toda mulher com endometriose, se ela é causada pelo ciclo menstrual, eu tenho que brecar esse ciclo menstrual. Como que eu breco esse ciclo menstrual? Hormônio. Dos hormônios, eu sempre falo isso porque você fala, vou usar um anticoncepcional, a pessoa fala, poxa, mas um anticoncepcional, a mãe, às vezes, a pessoa vira, mas um anticoncepcional é para gravidez. Não. Eu falo que eu uso mais anticoncepcionais hoje para tratamento do que para se evitar filho. E anticoncepcional por quê? Porque eles são os de menor dosagem no mercado e que me garantem eu bloquear o ciclo. Então, primeira linha de tratamento, anticoncepcionais hormonais. Principalmente os anticoncepcionais orais, um DIU de progesterona, anti-inflamatório e analgésico. Essa é a primeira linha de tratamento, né? Eu tenho outras medicações um pouco mais complexas,
Mas o intuito é brecar esse ciclo menstrual, usar anti-inflamatório, analgésico, mudança de qualidade de vida, nutricionista, esporte, tratamento clínico. Não melhorou. Essa paciente continua com a qualidade de vida ruim. Poxa, vou subir na escada. Está indicado aí uma videolaparoscopia. Ou mesmo que ela não esteja conseguindo engravidar. Seria Então, outra indicação? sim. Então, uma é essa. Segunda situação, progressão dessa doença. Eu estou acompanhando ela. Então, como que a gente faz um acompanhamento? Porque, ó, lembra que eu falei que não existia esse acompanhamento clínico. Endometriose era cirúrgico. Então, com o advento dessas novas tecnologias, principalmente ressonância e ultrassom com uma qualidade incrível, e vai começar cada vez mais nesse sentido, me dá a tranquilidade de eu acompanhar. Eu sempre uso essa palavra, eu fico confortável. Tem situações que a gente não fica confortável em acompanhar, mas eu me sinto confortável, mesmo que ela tenha comprometimento intestinal. A endometriose ela não é de uma agressividade que em 1 mês, 2 meses ela vai, na verdade, causar uma suboclusão. É raro, inclusive. Suboclusão pela endometriose são casos raros. Comprometimento intestinal, frequente. Mas suboclusão, já uma invasão da luz do intestino, muito raro. Então, eu estou acompanhando essa mulher a cada 6 meses, por exemplo, nos primeiros 2 anos, fazendo sempre os mesmos exames que eu fiz, né? Então, se eu pedir um ultrassom com preparo, continuo o ultrassom com preparo, se possível, até com a mesma pessoa. Só que eu percebi que está progredindo. Mesmo ela com sintomatologia boa, essa doença está progredindo. Opa, cirurgia. Terceira situação, a que você falou, infertilidade. Quando eu julgo que eu tratando essa reação inflamatória e tirando, eu vou melhorar a fertilidade dela. E tem casos muito claros, né? A infertilidade acontece principalmente por uma mudança da arquitetura da pelve mesmo, o ovário gruda, a tuba gruda. Isso é tóxico para o espermatozoide, prejudica a ovulação. Então eu retiro essa reação inflamatória, solto o ovário, ou seja, eu vou, na verdade, deixar a anatomia do jeito que ela tem que fazer. Eu estou melhorando a fertilidade dela, não tenho dúvida, né? Com muito cuidado com o ovário, reserva ovariana, tudo isso. Terceiro. E a quarta situação é uma endometriose já comprometendo intestino, bexiga, apêndice. Como é que eu vou acompanhar uma endometriose que está me falando lá que é possível que esteja no apêndice? Eu não tenho como acompanhar, porque o primeiro sintoma dela é apendicite. Então, já ganhamos na loteria tendo esse diagnóstico antes, né? Então, para esses casos, eu indico. Então, essas 4 situações, tirando isso, Rosana, o tratamento, ele é clínico e explicando para ela que o nosso intuito não é tirar. Não tem problema ela estar com a endometriose. Eu falo assim, 10% da população. Se nós formos agora na rua, escolher aleatoriamente 30 mulheres e pedir uma ressonância ou ultrassom com preparo, no mínimo em 3 vão vir. E elas não estão sentindo nada. O que nós vamos fazer? Nada, acompanha a vida que segue. É isso. Um grande número de assintomáticos, né? Marcos, finalizando, eu acho que quem está nos acompanhando aqui, teve hoje aqui a oportunidade de ter uma aula, especialmente as meninas e mulheres que estão nos acompanhando, de entender E os maridos entendendo as mulheres que estão sofrendo de Boa. cólica, Que é muito importante. etc. Que é muito, eu adoro quando o marido vem junto na consulta, porque imagina a mulher passar toda essa informação para o marido. Ele não acredita, muitas vezes, não quer acreditar. Embora esteja mudando. Né? Eu acho que cada vez mais deve ter sido no consultório de vocês, no nosso, o marido acompanha a mulher. É isso. Na pediatria, então, a mãe entrava sozinha, o pai ficava na sala de espera, esperando a consulta do filho. Hoje, ele traz sozinho, muitas vezes, né? Então, para quem está nos acompanhando, eu acho que foi uma experiência e talvez tenha levantado aí muitas dúvidas em relação a si próprios, quem está nos acompanhando. Então, eu queria que você deixasse um recado final para quem está, especialmente para as meninas e mulheres que estão nos ouvindo aí. Quando ela deve, além dos exames de rotina, quando ela deve suspeitar, o que ela deve ficar mais atenta? Além de tudo que nós falamos, qualidade de vida, vida saudável, isso tudo a gente vai sempre preconizar sempre. Mas o que a gente não pode deixar passar e falar, isso aqui eu tenho que conversar com o meu médico, eu tenho que explicar para ele e perguntar para ele se pode ser uma endometriose ou não? Eu acho que o que não pode deixar de passar primeiro é os sinais que o corpo dela está dando. Não subestime. Não é normal ter dor, gente. Não é, a mulher não pode. Isso não é
Deus não fez a mulher para sofrer e o homem, esse sim, pode reclamar de qualquer dor. Então, assim, não é normal ter dor. Boa. E a mensagem que fica é essa. Eu sou diretor de comunicação da Sociedade Brasileira de Endometriose também. E a mensagem que a sociedade passa, ou que tenta passar para a população em si, até para os próprios médicos, é essa. Não subestime. Como também não subestime e não aceite o diagnóstico de que isso é normal. Né? Uma queixa que ela passe para o médico e ela aceite do médico que fale que isso é uma situação normal para ela. Eu falo o seguinte, poxa, procura alguém então que realmente vá dar atenção a esses sintomas e que vá abraçá-la e que vai escutar. Então, acho que essa é a primeira mensagem, Renato. Segunda mensagem é sem pânico. Sem pânico. O diagnóstico de endometriose não é uma coisa de que estou perdida. Pelo contrário, dá para se conviver muito bem com a endometriose. Uma cirurgia não é nada, as cirurgias são feitas hoje de forma minimamente invasiva, no intuito de ajudá-la. O anticoncepcional não é o bandido da história, o anticoncepcional é o mocinho da história dela e ela precisa entender isso. Mas sabendo que ela é que comanda. A gente simplesmente dá a informação, dá a ciência, dá o que a literatura nos fala. Mas o caminho, claro, que tem que ser respeitado, é o caminho que ela queira. E a terceira situação é até para as pacientes que têm endometriose. É muito importante passar para outras mulheres a experiência que teve e serve tudo isso que nós estamos fazendo aqui. Eu acho que quanto mais nós falarmos de endometriose, né, quanto mais informação a gente conseguir dar às pessoas, esse é o intuito, porque às vezes a gente muda a opinião de uma pessoa, né, a gente muda a opinião de uma família a respeito disso. Tá? Então, assim, obrigado. Volto a dizer, foi fantástica essa conversa com vocês. Acho que não deu nem para perceber o tempo passando. É assim que é bom, conversa boa é assim, né? Dizer novamente a minha admiração por vocês, né? E o prazer que eu tive de estar aqui conversando com vocês. Não, eu acho que o prazer é todo nosso, né, Renato? Eu acho que o assunto de hoje é um assunto extremamente importante, é um assunto que diz respeito a um número grande de mulheres. Eu acho ótimo o teu enfoque, isso não é normal. Eu vou falar, eu como mulher, eu já ouvi de várias amigas que acabam desconfiando que tem endometriose porque conversou com a amiga e ela já tinha feito as suas queixas ao profissional da saúde. Então, eu acho que isso é muito importante, né? As mulheres se conversam muito mais do que vocês em relação aos sintomas, então tem que valorizar, não é normal, vá procurar para exatamente você ter uma melhor qualidade de vida, que eu acho que esse é o mais importante. Então, te agradeço demais por todas os recados, as dicas que você deixou aqui e convido a todos a acompanhar não só esse episódio, mas os outros episódios do R3K, Sua Saúde, Nossa Especialidade, acompanhar o Renato Kifuri nas redes sociais, @Renato Kifuri, @Rosana Richman, e claro, Marcos, deixe a sua rede social, algo que você possa dizer aí para as pacientes. Quem quiser te encontrar. Quiser te encontrar. @Dr. Marcos Tcher. Vou no arroba de vocês, hein? Tá bom, é isso aí. Bom. Muito obrigado a todos. Obrigado, Max. Uma honra, um prazer. Foi todo nosso. Prazer todo meu. Uma aula e uma grande companhia, um grande bate-papo. É isso Muito aí. obrigado. Até a próxima.